Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje será num formato um pouco diferente. Eu quero fazer aqui um iceberg do waifuísmo. E para quem não conhece esse tipo de vídeo, eu vou apresentar tópicos do waifuísmo que vão ser divididos em categorias, se baseando num iceberg. Ou seja, eu irei dividir os tópicos em camadas, começando pela superfície e ir me aprofundando cada vez mais neles, deixando os mais controversos e que são até mesmo tabus na comunidade, na camada mais profunda, a camada abissal. Então vamos começar pela superfície. Waifu é uma adaptação da palavra em inglês wife, que significa esposa. Ela acontece porque os japoneses têm dificuldades de pronunciar certas palavras em inglês por causa do idioma. Então a palavra wife foi transformada em waifu e a palavra husband, que significa marido, foi transformada em husbando. Dakimakuras são aqueles travesseirões de tamanho de uma pessoa real com a foto de uma personagem de anime. E elas são muito populares no meio otaku e na comunidade waifuísta, pois são objetos de apego e que nos aproximam dos nossos personagens preferidos. Dakimakura significa travesseiro do abraço ou travesseiro de abraçar, em japonês. Waifu Wednesday significa quarta-feira das waifus, e é um dia específico na comunidade waifuísta, onde nós, waifuístas, apreciamos nossas waifus, seja postando elas em redes sociais, fazendo playlists específicas, ou então conversando sobre elas. E dentro desse dia também existem subtemas, onde, por exemplo, vai ter uma quarta-feira das waifus retrô. Então, você vai postar waifus retrô, conversar sobre waifus retrô, e esses temas são variados, mas no geral, quarta-feira é o dia do waifuísta apreciar sua waifu e mostrar isso ao mundo dentro da comunidade. Casamentos simbólicos são cerimônias de casamento onde os waifuístas se casam com suas waifus. Esses casamentos obviamente não têm nenhum valor legal, já que infelizmente não é permitido esse tipo de cerimônia pela lei de diversos países. Mas esses casamentos acontecem dentro da própria comunidade e são muito comemorados como uma demonstração profunda e muito séria de amor entre o waifuísta e sua waifu. Comunidades waifuístas são grupos tanto digitais quanto reais, físicos, onde os waifuístas se reúnem para discutir e conversar sobre suas experiências, além de compartilharem dicas, fanarts, artes de suas waifus. Elas estão espalhadas em diversos lugares na internet. Você pode encontrá-las no Reddit, no 4chan, servers no Discord e até mesmo aqui no YouTube. Cada comunidade tem suas próprias regras e costumes, então você encontra muita variação dentro delas. Algumas não gostam da outra, outras já são mais adeptas de outra comunidade. Então existe essa divisão, por assim dizer, entre cada comunidade, e cabe ao próprio waifuísta descobrir e escolher qual é a melhor para ele fazer parte. Colecionismo é algo muito comum na comunidade otaku e também na comunidade waifuísta. Então, o waifuísta costuma comprar, colecionar e compartilhar bastante fanart, merchandising, figures, dakimakuras de suas waifus. É um costume bastante legal, embora seja caro às vezes, de você comprar e adquirir produtos da sua waifu. É uma forma de materializar seu amor por ela e se conectar ainda mais com esse ideal. 2D é superior a 3D é um meme na comunidade waifuísta, onde o waifuísta ele fala de maneira bem humorada como o mundo 2D, de onde fazem parte os waifus e husbandos, é muito superior e muito mais interessante do que o mundo 3D, que é o mundo onde nós habitamos e vivemos. Então, pessoas 2D, as waifus e husbandos, são muito mais interessantes do que pessoas 3D. Vale lembrar que isso é apenas um meme e não deve ser levado a sério, pelo menos não em sua totalidade.
Waifus ou si são waifus criadas pelos próprios waifuístas, ou seja, elas não vêm de nenhuma obra fictícia, não vêm de jogos, animes, mangás, esse tipo de coisa. Elas são criadas baseadas nos gostos pessoais do waifuísta e são totalmente individuais e personalizadas. Ou si significa original character, ou seja, personagem original em português. Waifus 2.5D são aquelas personagens que são baseadas em obras de ficção, mas que são interpretadas por atrizes reais, pessoas 3D. Elas podem vir de filmes, séries, curta-metragens, etc. Nesse caso, o waifuísta tem uma relação com a personagem que está sendo interpretada pela atriz 3D em uma versão da obra, como por exemplo, a Lara Croft sendo interpretada pela Angelina Jolie no filme do Tomb Raider, ou a Jill Valentine sendo interpretada pela Sienna Guillory no filme do Resident Evil. O relacionamento waifuísta pode ser considerado um relacionamento parasocial por algumas pessoas, ou seja, é um vínculo emocional unilateral que uma pessoa forma com uma figura pública, uma celebridade, personagem de ficção ou influenciador online. Nesse caso, a pessoa no relacionamento investe tempo, energia e sentimentos em uma figura que, por sua vez, não tem conhecimento ou consciência dessa relação. Mas existe um porém no caso de relacionamentos waifuístas que os diferenciam. O relacionamento waifuísta, ele é muito mais profundo e existe toda uma busca por um arquétipo, um ideal, que o waifuísta tem plena noção de que existe dentro de si mesmo, em sua mente, e no caso seria a waifu ou husbando. É um relacionamento que vai muito além da superficialidade de uma relação parasocial no sentido comum. É um relacionamento até mesmo espiritual, que impulsiona ao autocrescimento e ao desenvolvimento pessoal pela busca desse ideal, ao waifu. Essa é uma discussão psicológica e filosófica muito profunda na comunidade waifuísta, onde o waifuísta se vê diante de um dilema. A waifu deve ser totalmente perfeita, ou seja, totalmente idealizada, ou ela deve ser mais realista, com falhas que um ser humano 3D teria. Essa é uma discussão muito profunda e que, ao meu ver, revela mais sobre o waifuísta do que a waifu em si. Jejum romântico é a prática que alguns waifuístas fazem de evitar relacionamentos afetivos reais e até mesmo coisas como flerte, paqueras, esse tipo de coisa, para mostrar fidelidade e respeito à sua waifu. Em alguns casos, isso pode ir até mais distante, onde certos waifuístas não fapam para outras pessoas, sejam 3D ou outras waifus, focando apenas na sua waifu e a relação que ele tem com ela. No waifuísmo, Tupa é uma manifestação mental da waifu com personalidade, voz e presença própria, criada por meio da imaginação ativa, meditação e diálogo interno constante. É como dar vida interior ao waifu, permitindo que ela responda e interaja de forma autônoma dentro da mente do waifuísta, mas sem confundir com alucinação ou perda de contato com a realidade. É uma prática comum entre waifuístas mais dedicados espiritualmente. E a origem desse termo, Tupa, vem do budismo tibetano. Anima e ânimos são arquétipos que representam os aspectos do inconsciente do sexo oposto que estão presentes na psique de cada indivíduo. A ânima é o arquétipo feminino no homem, enquanto o ânimos é o arquétipo masculino na mulher. No caso, as waifus seriam ânima e os husbandos, ânimos. Esses conceitos têm origem na psicologia analítica, ou psicologia junguiana, que é uma escola da psicologia fundada pelo psicólogo suíço Carl Jung. O objetivo na psicologia analítica é a individuação, que é o processo de desenvolvimento da personalidade, onde o indivíduo busca integrar seus aspectos conscientes e inconscientes, alcançando estado de equilíbrio e totalidade. E eu, ao meu ver, acredito que o waifuísmo é um dos caminhos para isso, integrando a ânima ou o ânimos, dependendo do waifuísta, em uma coisa só, assim tornando a pessoa mais completa e plena em sua vida. Poliwaifuísmo e monowaifuísmo são duas formas diferentes de se relacionar com uma waifu ou um husbando. No caso, o poliwaifuísmo é quando se tem mais de uma waifu ou husbando, podendo ter até um harém,
E o monowaifuísmo é quando o waifuísta se dedica exclusivamente a uma waifu ou husbando. Basicamente, é aquela questão que num relacionamento 3D seria o debate entre poligamia e monogamia. Alguns waifuístas têm altares para suas waifus ou husbandos, ou seja, eles fazem coisas como colocar uma foto, acender velas, praticar meditação ou oração e levar essa relação a um patamar superior, onde o waifuísmo se torna algo espiritual, e esse altar é uma manifestação física desse comportamento e dessas crenças. Akihiko Kondo é um homem japonês que talvez seja o waifuísta mais famoso do mundo, e o que ele fez para se tornar o waifuísta mais famoso do mundo foi oficializar sua relação com a Hatsune Miku, sua waifu, em um casamento simbólico no Japão. Isso gerou bastante controvérsia e chamou muito a atenção, e gerou um debate na sociedade japonesa, onde se discutiu a fictossexualidade e como ela deve ser tratada. Akihiko também fundou uma organização para fictossexuais e pessoas que sentem atração por personagens 2D. Ele ajuda e compartilha experiências nesse grupo para pessoas que se sintam perdidas ou precisam de orientação em relação a isso, além de fazer a divulgação desse conceito na sociedade japonesa. A dor do waifuísta é o sentimento negativo que ele sente quando se dá conta da inatingibilidade de sua waifu, ou seja, por ela estar distante em um plano ideal no mundo 2D e ele está aqui no mundo 3D nesse plano físico, ele sente sentimentos de tristeza, solidão, desamparo, ao perceber que não há formas muito efetivas de entrar em contato com a sua waifu fisicamente. Koikatsu é um jogo japonês de computador de criação e simulação de personagens, e ele é focado em criar garotas de anime com um altíssimo nível de personalização. Nesse jogo, você pode criar as personagens da maneira que quiser e interagir com elas, além de simular relacionamentos românticos e cenas íntimas. Ele é popular entre os waifuístas pois permite a criação, interação e viver com a própria waifu em um ambiente visual e interativo, além de contar com diversas modificações, os famosos mods, desenvolvidos pela própria comunidade e com alto nível de personalização, completando ainda mais as possibilidades do jogo. Family Fu é quando o waifuísta tem uma família 2D, ou seja, ele, além de ter um relacionamento com a sua wife, sua waifu, sua esposa, ele também pode ter uma daughterfu, uma filha, um sonfu, um filho e até um petfu, que pode ser um cachorro, um gato, qualquer tipo de animal. Tudo isso 2D, ou seja, idealizado na mente do waifuísta, e ele trata essa família com o mesmo amor, respeito e carinho que ele trata sua waifu ou husbando. Gatebox é um dispositivo desenvolvido no Japão que projeta um holograma interativo de uma personagem virtual dentro de uma cápsula de vidro. Nele, você pode interagir por voz, conversando com a personagem, que responde com falas e expressões. Ela também possui integração com casas inteligentes e pode controlar luzes e outros dispositivos conectados. E é algo muito desejado por waifuístas, pois ele é visto como uma fusão entre tecnologia, afeto e waifus, especialmente entre waifuístas que sentem mais necessidade de ter um relacionamento mais material com sua waifu. O waifuísmo tóxico é quando o waifuísta utiliza sua waifu ou husbando como subterfúgio emocional e como uma fuga da realidade e do mundo 3D. E esse waifuísmo tóxico acontece em diversos níveis. Alguns são mais leves, outros moderados, alguns são mais graves, e tem até mesmo o extremo disso, que é o waifuísmo patológico. Nesse caso, o waifuísmo patológico não é uma doença em si mesmo, mas acontece quando o waifuísta tem outros distúrbios mentais não tratados. Isso acaba se misturando com seu waifuísmo e a linha entre realidade e imaginação se desfaz de maneira problemática. O waifuísmo político é uma vertente muito controversa do waifuísmo,
onde existe uma crítica à modernidade e principalmente ao feminismo, além dos relacionamentos 3D. Nessa vertente, a waifu é utilizada como objeto de crítica para se distanciar daquilo que esse waifuísta político não vê com bons olhos no mundo 3D. É uma coisa muito controversa mesmo, e o motivo disso é muito simples. Os waifuístas, em grande parte, não querem se envolver em pautas políticas ou ideológicas. Eles querem apenas amar suas waifus em paz. Uma das críticas feitas a essa vertente do waifuísmo é que ele não vem de uma relação real de afeto, carinho e amor do waifuísta pela sua waifu, mas sim uma aversão e uma negação de valores modernos e pós-modernos que o waifuísta rejeita e utiliza sua waifu como objeto ou de fuga ou de crítica para a sociedade. Em 2021, Brandon Scott Howe realizou um ataque a tiros em uma instalação da FedEx em Indianápolis, nos Estados Unidos, tirando a vida de 8 pessoas e em seguida tirando sua própria vida. Brandon era um jovem que sofria de diversos distúrbios mentais não tratados. Em um post do Facebook antes do ataque, ele postou a seguinte mensagem: "Espero poder estar com a Applejack na vida após a morte. Minha vida não tem sentido sem ela. Se não há vida após a morte e ela não é real, então minha vida nunca teve sentido." Applejack é uma personagem do desenho animado My Little Pony, Friendship is Magic. Esse caso foi um exemplo trágico dos extremos que uma pessoa com patologias mentais não tratadas podem chegar se elas não recebem a ajuda necessária, ajuda profissional, para lidar com esses problemas. Então é isso. Esse daqui foi o vídeo de iceberg do waifuísmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo, né? Eu provavelmente deixei algumas coisas faltando. Deixem nos comentários se vocês quiserem que eu explore outros temas, outros tópicos que poderiam ter entrado nesse iceberg, né? E é isso aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!